que eu faria se eu tivesse que começar do zero? Eu acho que eu faria exatamente o mesmo, só que com mais intensidade. Quando eu decidi que eu ia entrar no audiovisual, eu decidi que eu ia fazer isso de forma rápida. Precisava pular algumas etapas, porque eu não tinha muito tempo a perder. Eu me tranquei dentro do meu quarto durante meses e eu só estudava. Precisava aprender o que era a área, o que era o trabalho, o que era trabalhar com vídeo, quais eram os pormenores, quais eram as áreas novas, quais eram as oportunidades novas que estavam surgindo, que já não era mais TV e cinema, graças a Deus. E aí eu decidi que eu precisava acelerar o processo, né? E aí juntou que eu estava num momento bom na minha vida, de cabeça boa, com a cabeça bem no lugar, assim, inspirado, motivado a fazer as coisas. E eu decidi que eu ia fazer um curta-metragem, né? Eu vi outros filmmakers lá fora, né? Na época quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, o YouTube não era o que ele é hoje, né? 10, 11 anos atrás era bem diferente. Por saber falar inglês, eu consegui ter contato, né? Consegui ter acesso a materiais que o pessoal lá fora vinha fazendo, canais que falavam só inglês. A gente não tinha muita legenda ainda no YouTube, era meio matagal ainda o negócio. Estava deixando de ser mato, vamos dizer assim, né? Então eu tive essa sorte, eu tive esse privilégio de conseguir entender a língua estrangeira e aí eu consegui estudar através desses vídeos, desses canais, né? Que eu posso botar aqui embaixo quais foram esses canais. E aí eu estudei muito o processo dos caras, né? Eu estudei o caso dos caras. Eu fui aprender o passo a passo, não só através dos vídeos que eram postados, né? Mas a gente não tinha muito esse lance de curso ainda, não existia isso, né? O que existia eram os vídeos no YouTube postados regularmente por canais que faziam um bom trabalho, né? Mas o segredo foi estudar o processo dessas pessoas. Foi estudar a trilha que essas pessoas vinham percorrendo, né? Porque eram pessoas que já trabalhavam, eram profissionais que já estavam na área já há um bom tempo. É, E eu decidi que cara, eu vou fazer o que esses caras fazem. E sim, cara, não tem nada de errado em você tentar refazer os passos de pessoas que são bem-sucedidas, né? Não tô falando copiar o trabalho do cara, mas entender a estratégia dos caras, né? A estratégia ela é muito boa, a estratégia ela é muito parecida de uma maneira geral, né? Você entender estratégia. E aí quando você entende outras estratégias, outros percursos, outros caminhos, é quando você consegue criar a sua própria coisa, né? Não só a partir do zero, vamos dizer assim, sabe? Então lá atrás eu decidi fazer esse movimento, né, de muito estudo, de entendimento de outras pessoas que já trabalhavam na área, qual que era a fórmula deles, qual que era o trabalho deles, e eu acho que isso até hoje é muito válido mesmo. Então, se eu fosse começar do zero, de novo, eu tentaria unir tudo a melhor forma de conhecimento, né? Não só comprando cursos que hoje são bem direcionados, você consegue ter acesso a trabalhos mais direcionados, mais estruturados, né? Uma trilha de aprendizado que é já mais estruturada, então isso vale super a pena. Mas o trabalho de graça ele ainda é muito bom, né? O trabalho que é postado no YouTube ele ainda é muito de ouro, ainda é muito valioso, né? E é assim que eu aprendo até hoje. Se tiver a paciência de sentar e procurar e pesquisar e ver 2, 3, 4 vídeos, você já consegue entender aquilo que você está buscando ali por alguns pontos de vista diferentes, né? Então, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, porque nesse sentido eu acho que não tem diferença. Ainda tem muita gente aí muito bem sucedida contando o passo a passo deles sem nenhum problema, então isso é muito valioso, né? E aí a outra parte é você criar, depois que você entender a estrutura, entender a base, né, e desenvolver o olhar, né, você quer trabalhar com vídeo, cara, você tem que ver vídeo, né? E não só vídeos como estão sendo feitos hoje, né? Eu acho que a base é você estudar ali a base da coisa, você estudar a origem da coisa. O que é a origem da coisa? É o cinema, né? É só assim que você vai desenvolver o seu olhar cinematográfico, é vendo filme. Você aprende a fazer filme vendo filme. Foi assim que eu fiz o meu filme. Eu não tinha conhecimento técnico quando eu fiz o meu primeiro filme lá atrás. O conhecimento que eu tinha era referência, porque eu vi filmes a minha vida inteira. Então eu falei, cara, eu vim me preparando a minha vida inteira para fazer isso. Eu vim me dedicando a minha vida inteira. Então vamos colocar isso em prática, né? E aí veio a parte do estudo técnico, de entender as referências que eu tinha e como que eu conseguiria fazê-las funcionarem dentro de uma narrativa, né? Isso foi muito importante, né? Mas, de novo, foi só uma maneira de sentar, estruturar o meu pensamento e entender o que eu podia aplicar do que eu já tinha estudado a minha vida inteira, né? Como eu poderia transformar aquilo em alguma coisa para mim, né? Então, acho que esse é muito o caminho, é estudar sempre, né? Então, eu começaria, de novo, recomeçando do zero, estudaria muito, muito, incansavelmente, eu entenderia os estilos do mercado, o que está vendendo mais, o que está tendo mais procura, entenderia os estilos do mercado que nem todo mundo conhece, que foi onde eu
particularmente, conseguir fazer o meu negócio crescer, né? Muita gente não conhece que o mercado corporativo ele é enorme. Não estou falando de fazer vídeo de evento, falando de fazer after movie de alguma coisa. Estou falando de o mercado corporativo na parte educacional, né? Treinamentos internos para colaboradores. Isso é um nicho muito grande hoje em dia, que foi um nicho onde eu fiz o meu nome. Foi um nicho onde eu gosto muito, é um nicho onde eu gosto muito de trabalhar, que é um nicho com robustez, com recorrência, né? Com certa simplicidade dentro daquele projeto, dos projetos, com forma de massificar a sua entrega. Então eu buscaria nichos que ninguém conhece muito ainda, né? Nichos que não são tão claros, né? Aftermovie, vídeo para empresas e marcas, todo mundo conhece, ainda tem mercado com certeza, né? Mas é mais difícil de você entrar logo de cara, assim. Então, de repente, buscar outros caminhos, buscar outras informações para entender aonde você pode aplicar aquele seu conhecimento também é muito importante. Outra coisa que eu faria é acelerar e muito o meu networking, porque depois de um tempo, não importa tanto o que você sabe fazer, importa muito quem você conhece e quem conhece o seu trabalho, né? Quem te indica, né? Esse é um diferencial muito, muito grande. Fazer com que pessoas conheçam o seu trabalho e fazer com que você esteja posicionado como um profissional de referência na cabeça dessas pessoas. Isso é crucial para você ter recorrência, para você ter confiabilidade no seu trabalho. Então, muito estudo, muita dedicação, muito diálogo e networking com pessoas, botar a cara para fora, mostrar o seu trabalho e criar um trabalho que seja um diferencial. Esse foi um ponto de partida muito importante para mim, né? Quando eu decidi que eu queria entrar no audiovisual, eu falei, vou fazer um filme. Eu tive a ajuda de uma galera que eu sou muito grato até hoje, pessoas que compraram a minha briga e mergulharam de cabeça comigo na missão de fazer um filme, que é muito difícil, né? Você vê um curta-metragem de 15 minutos, ele é um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, né? É um esforço homérico para você conseguir fazer aquilo acontecer. E depois que você faz um filme seu, você entende o quão difícil é fazer um filme, e aí você para de criticar um pouco filmes que você vê aí e fala, esse filme é ruim. Cara, vai por mim. Depois que você fizer seu primeiro filme, seu ponto de vista vai mudar em relação à execução de um filme, né? Então, assim, fechando parêntese agora, né? Você criar um conteúdo, que seja um curta-metragem, que seja um grande vídeo motivacional, que seja um vídeo com bastante identidade, um estilo, que você estudou e se preparou para fazer, não importa. Acho que assim, existem vários caminhos e a gente vai encontrar em algum momento o que é essa identidade, o que é esse vídeo que você quer criar, esse diferencial. Mas ter esse diferencial na sua manga, né, é muito importante, porque no início você não vai ter portfólio. E você vai construir o seu portfólio, como eu já falei aqui em outros vídeos, fazendo negociação com possíveis clientes, né? Se você não tem nada para mostrar ainda, você precisa ganhar a confiança desse cliente. Então, para ganhar a confiança desse cliente, tem que mostrar trabalho, mostrar atenção, mostrar atendimento, mostrar uma importância, mostrar um entendimento, uma importância com o que é o trabalho da pessoa, mostrar um conhecimento do que é o trabalho da pessoa para quem você quer vender o seu serviço, né? Então isso tu já cria um diferencial para conquistar a confiança. Quando você conquista a confiança do seu cliente, é quando você pode de fato oferecer alguma coisa para ele. E aí, nesse momento onde você é um profissional que quer trabalhar com audiovisual, mas você não tem nada para mostrar ainda, é quando você aceita, né? E essa é uma parte muito delicada do trabalho. Quando você aceita vender o seu trabalho por algo que não é exatamente dinheiro num primeiro momento, tá bom? Lá no início, quando eu não tinha ainda, eu tinha um portfólio que era um filme, né? Mas eu não tinha trabalhos para marcas ainda, né? Para conseguir vender o meu trabalho, eu oferecia ele não de graça, né? Até porque eu acho que se você é bom em alguma coisa, você não pode fazer isso de graça. Eu ofereci o meu trabalho em troca do que era o trabalho do meu cliente. É o que a gente chama de permuta. Então eu trabalhei com muita marca de roupa, trabalho até hoje com muita marca de roupa. Então o que eu fazia? Cara, eu vou te dar um vídeo e você me dá uma permuta de volta em roupa. Esse é um ponto que ajuda muito a você a trabalhar com o cliente. Aí, de novo, o que eu estou falando é, a gente tem que trabalhar por dinheiro sempre, porque a gente não faz nada de graça e a gente vive disso, né? Estamos falando aqui especificamente de audiovisual. Eu vivo de audiovisual. É o audiovisual que garante o meu sustento. Então eu não posso ficar trabalhando por café, eu não posso ficar trabalhando por roupa, eu não posso ficar trabalhando por 2 meses grátis numa academia, né? Não posso e nem vou fazer isso. Só que isso aí no início, né? E dependendo da situação em que você tiver, ela é sim uma moeda de troca que pode ser importante para você criar o seu portfólio. Né, que aí você pode botar no seu portfólio que você trabalhou para esse cliente. Então, nessa hora que você vai usar
Cara, consegui, bicho. Eu não tenho nenhum vídeo ainda, mas eu consegui vender um vídeo para um negócio que é um pequeno negócio que vende cafés artesanais. Pô, o cara só pode me pagar em café. Beleza, aceito o café. Né? Ah, o cara pode me pagar um valor em dinheiro e mais o café. Aceita? Porque nesse primeiro momento o importante é portfólio. Portfólio, se você não tiver. Esse trabalho você precisa ter coisa para mostrar. Né? Ninguém nunca me perguntou onde que eu me formei. Ninguém nunca me perguntou que curso que eu fiz. Não me perguntam. As pessoas me perguntam, cara, cadê seus vídeos? Cadê seu trabalho? Quero ver seu trabalho, quero ver seu portfólio. E é isso que vão te perguntar sempre, sempre. Então, ter coisas para mostrar te traz um diferencial muito grande. E é a base da coisa toda, né? Você trabalha com imagem, trabalha com visual. Então, você tem que ter visuais para mostrar. Né? Então a permuta nesse primeiro momento ela é importante para fazer você ter para você ter trabalho, para você pegar experiência de trabalho. Foi isso que eu fiz lá atrás, né? Então eu fiz meu curta-metragem, eu consegui permuta com alguns clientes e aí com esses clientes eu fiz portfólio, eu montei meu portfólio, aprendi a trabalhar com o cliente, aprendi a lidar com o meu cliente, né? Que isso é uma coisa que é muito, muito crucial no trabalho e que muita gente leva muito tempo para aprender. Você não vende só vídeo para o seu cliente, né? Você vende a sua confiança, você vende a sua reputação para o cliente. Então, não é só o vídeo que é muito importante, não é só o seu olhar artístico que é muito importante. Não é só isso, né? Acho que lá na frente você pode talvez falar, cara, mas esse é o meu olhar, você me contratou pelo meu olhar, então eu não posso entregar uma coisa que você quer que eu não acredito. Acho que lá na frente, talvez, quando você for muito famoso na área, talvez você possa barganhar esse tipo de coisa, né? Eu não acredito muito nisso não, sabe? Eu gosto de entregar muito e hoje, sim, se o meu cliente ele me chama para alguma coisa, ele sabe como é que é o meu estilo de trabalho. Então, nesse primeiro momento, você precisa entender qual é a vontade do seu cliente, né? Você precisa entender que ele quer ter o problema dele resolvido. E a gente resolve o problema, né? Então, a pessoa que resolve o problema, ela traz solução para o cliente. Eu não posso ser um profissional de audiovisual que vai trazer mais dor de cabeça para o meu cliente. Dor de cabeça debatendo coisas e atrasando entrega e falando que não acredita, que não é isso, isso, isso. Eu evito muito isso, esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo com o meu cliente, porque eu sei que isso gera atrito. E atrito é problema. E atrito causa ruído. E ruído atrapalha muito na recorrência do trabalho. E o mais importante, uma das coisas mais importantes na nossa área é recorrência. Recorrência. Você precisa ser o cliente ele precisa te ver como solução. E se ele te ver como solução, ele vai voltar e ele vai te indicar. E aí você vai ter recorrência no seu trabalho. Se você não tiver isso, se o cliente te enxergar, pô, cara, esse maluco aí, essa pessoa aí entrega bem pra caramba, mas é mó trabalheiro, o cara, pô, é chato pra entregar, o cara cria um monte de coisa, fala pra caramba na hora de reclamar de entregar o vídeo, não sei o quê. Se você criar. É claro que a gente tem que. Obviamente, a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, cara. A gente tem que lutar pelo nosso trabalho, pelas nossas boas condições de trabalho, né? Mas isso tudo faz parte do combinado num primeiro momento, né? E existem situações, quando você está numa posição de entrada no mercado, você não pode se ligar muito com esse tipo de coisa. É claro que o tempo ele vai trazer essa possibilidade de você se impor um pouco mais, né? De você falar, poxa, isso não foi combinado, isso eu não consigo fazer. Poxa, esse tipo de coisa que você está me pedindo no vídeo não é uma coisa que eu faço, a gente tem que adicionar, talvez tenha que ter um adicional no trabalho, pô, não vai ficar bom, isso que você está me pedindo não vai ficar legal, vai atrapalhar o resultado final do trabalho, não vai sair um visual muito legal. Então acho que a gente pode, aos pouquinhos, claro. E existem situações e situações, né? E a gente tem o direito de se impor, de mostrar e de se portar como profissional e falar para o cliente, cara, isso aqui não vai funcionar. Vamos nesse lado aqui que pode ser melhor, que vai encaixar melhor. O ponto é, no primeiro momento, a gente tem que trabalhar mais e reclamar menos. Ponto final. Executar e falar pouco. Ponto final. E aí, com o tempo, você consegue se conectar um pouco melhor e você vai ter mais propriedade e autoridade para falar, poxa, você me contratou porque você acredita no meu olhar, não é? Você acredita naquilo que eu entrego. Então, deixa eu executar o meu olhar, deixa eu fazer isso, confia em mim que vai dar certo. Então, assim, recapitulando, né? Estudo, 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 muita dedicação, entendimento sobre o mercado, entendimento sobre possibilidades que o mercado pode trazer, entendimento sobre possibilidades que ninguém conhece ainda, possibilidades escondidas, criar um diferencial, um primeiro trabalho muito marcante, muito visual e muito diferencial, uma coisa que chame atenção para as pessoas. Caramba, quem é essa pessoa? Caramba, que entrega legal, né?
e divulgar o seu trabalho conhecendo pessoas. Aumentar o máximo possível o seu network. Porque lá na frente, no final, depois de alguns anos fazendo isso, de verdade, não vai importar tanto aquilo que você entrega, mas sim quem você conhece e quem conhece seu trabalho. Começar no audiovisual não tem muito mistério, é como se você fosse começar em qualquer outra área da sua vida, né? Qualquer outra coisa. Você precisa de dedicação, de tempo para estudar, de um olhar vivo, de referência, de trabalho, conhecimento, conexões e muita, muita, muita perseverança, porque uma hora o jogo vira e uma hora a coisa anda. Isso aí. Vivam os sonhos de olho bem abertos.